primeira pergunta aqui foi feita... Ele nem deveria, porque já chegou atrasado, só chegou hoje, né? Fábio de Garanhuns, Pernambuco. Amigão, trabalhador, divulgador, já fez seminário já em Maceió, no interior de Pernambuco todo. Aqui todo mundo é caixa alta. E ele está perguntando para a Érica se no modelo que ela apresentou, se eles fazem também TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo. Então, não, e nem deve ser feito. Porque a corrente é para você ter potência alta. E o paciente da depressão, ele, no primeiro momento, nem recebe concentrado. Então, não. São para os problemas onde é necessário você ter uma potência maior de concentrados. Deixa eu completar uma coisa aqui, que a gente já ficou num dilema. Um paciente deprimido, mas com uma moléstia grave. O que a gente fazia? Nós fizemos 2 sessões focados na moléstia, mas parou aí, porque senão poderia piorar o quadro de depressão. É bom. Que bom que a maioria aqui de alguma forma já é praticante, estudioso, aí nem precisa de muitos artifícios complementares à questão, né? Então, vamos lá, continua aqui com a Érica. Na metodologia, todos deverão relatar as sensações sentidas durante o trabalho. Todos são os componentes da corrente e os magnetizadores, ou seja, o que quer dizer todos? Todos os componentes da corrente são magnetizadores, mas vai ter aquele que vai ser o aplicador, e é para ele que são direcionadas as energias, e os outros que vão compor aquele horário. Então, essas pessoas todas têm que escrever quem aplicou, o que sentiu, e quem estava irradiando na corrente, como é que foi. Se teve uma boa concentração, se não teve, se conseguiu ou não, enfim. Agora, o paciente também relata. Relata através de mensagem, através de áudio, através de um familiar, quando ele não pode falar. Porque a gente precisa saber como que está sendo esse tratamento no paciente, senão como é que a gente faz? Então, o todos é nesse sentido, todos que compõem ali aquele momento. Parece que o pessoal só quer saber de Érica. Esqueceram você. Deleuze diz das vantagens, mas também assinala desvantagens da corrente. Quais seriam? Eu deixei esse item de propósito, não falei nele também, porque 30 minutos, né? E tem que ser cravado, eu me cobro nisso. Que bom que veio a pergunta. Vai ter muita desvantagem se não houver uma boa sintonia psíquica. Então, ao invés de ter um bom efeito, vai ser até maléfico para si, para a corrente. Para o paciente, talvez não, porque nem vai chegar até ele, que se ele tem um aplicador, ele tem um aplicador antes. Então, na hora de formar uma corrente, é importante isso, todos terem o mesmo propósito. Ele coloca 3 premissas, né? Que estejam saudáveis, porque havia um estudo, uma experimentação de fazer corrente com pessoas doentes para elas se curarem ali mesmo, né? Ele diz que não, isso não é bom. Todos estejam saudáveis, todos tenham essa intenção, esse desejo de curar e estejam em uníssono. Se não houver, se tiver alguma energia dissonante, se tiver alguma coisa contrária, do tipo, será que isso é isso mesmo? Sei lá, acho que não. São pensamentos que não vão somar, pode prejudicar muito. Ana, na hora que você quiser intervir, porque como não tem nenhuma pergunta, ok, aí você só falar. Eu quero fazer uma interferência aqui, porque como o começo da fala da Érica, eu estava ali fora dialogando com uma pessoa, uma problemática muito particular, e como eu vi nessa pergunta aí, Deleuze falou no uso das correntes, eu tenho chamado a atenção, porque eu acho que quem mais divulga o livro de Deleuze sou eu, que na leitura do livro de Deleuze, a palavra corrente não quer necessariamente dizer como corrente a gente entende, na maioria das vezes.
Quando Deleuze fala de corrente, na realidade ele está falando de como o fluido está sendo percebido pelo magnetizador, ou seja, nós poderíamos chamar ou de dupla vista ou tato magnético. Aqui mesmo em Porto, e um tempo depois, lá no Algarve, como é que era o nome do lugar lá, que eu não lembro? Foi lá em Faro. A gente comentou muito sobre isso e eu não gostaria que ficasse essa dúvida, porque a visão de Deleuze, ele se voltava muito para a questão do tato, só que naquela época não tinha esse nome. E essa é uma das poucas dificuldades que a gente tem com literatura mais antiga, como todos os livros clássicos. Eles usavam para muitas situações uma nomenclatura diferente da que a gente usa hoje. Então, a gente tem que fazer essas leituras antigas com a cabeça de hoje, para poder fazer a conjugação, senão a gente vai cometer alguns equívocos, tá? Como eu estou dizendo, eu não ouvi o que a Érica falou, se ela depois quiser colocar mais alguma coisa, mas eu gosto de pontuar bem isto, porque muitas pessoas ouvem muito falar em tato magnético, e quando vai procurar esse assunto não tem canto nenhum. O máximo que surge é dupla vista. Mas o próprio Deleuze não usava. Ele usava, venha e siga as correntes. Mas ele estava falando isso quando você estava com a mão pousando sobre o paciente. Então, que corrente era? Ele não estava falando de grupos que estavam complementando um trabalho, tá? Só para que a gente se situe, porque essa questão de palavras iguais, definindo coisas diferentes, costuma gerar muita confusão. E não tem nada demais. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O único que precisa ser feito é que a gente entenda quando cada palavra está definindo um processo. Senão, a gente vai ficar feito o diálogo do doido, né? Um diz uma coisa e o outro diz, não, eu não concordo. Mas porque estamos falando de coisas distintas com o mesmo nome. Como já... Sim, pode. Além dessa questão, né, Jacó e Érica, também as correntes magnéticas eram parte das técnicas usadas, só que presencial. Né? E era exatamente, também não assisti, estava conversando com outra pessoa sobre a problemática das crianças especiais, mas, pelo que eu estou entendendo das respostas, o procedimento era o mesmo, só que presencial. Né? Vários magnetizadores, preferencialmente magnetizadores, muitas vezes eles pediam também para pessoas que fossem da família do enfermo, né, que se unissem em torno da pessoa e fizessem uma doação de energia ao magnetizador que ia transferi-la ao enfermo. Tá? Bom, e só para completar, né, quando a gente ouvir falar de corrente magnética, a gente tem que prestar atenção do que fala, porque se você vai na magnetoterapia, a corrente magnética é uma corrente de indução de ímãs. E o nome é exatamente o mesmo, corrente magnética. Então, fica bem destacado isso, para que a gente não confunda quando a gente estiver falando. E não ter nenhuma vergonha de... Espera aí, você está falando corrente magnética em que sentido? Para que a gente não caia na confusão desnecessária. É só um esclarecer. Não, eu estou falando na corrente magnética à distância. Não, eu estou falando na corrente magnética presencial. Não, eu estou falando na corrente magnética dos ímãs. São coisas distintas, ainda que todas convirjam para o mesmo benefício. Ok? Existe uma quantidade mínima de participantes? Então, não. Eu costumo dizer o seguinte, se mais uma pessoa puder participar, a gente já tem o dobro do que a gente teria. Porque a gente teria um passe à distância. Se mais um puder participar, já tem o dobro. Então, se 2, 3 ou 4, então não tem. E se não tiver ninguém, vai ser um passe à distância. Ainda não aconteceu de não ter ninguém naquele dia, naquele horário disponível, porque a gente já criou a rotina, né? Mas, se acontecer, beleza, vai ser um passe à distância. Aí vai entrar o mundo espiritual de qualquer jeito, né? Se não tiver ninguém, aí os espíritos que resolvam, né? Não, ninguém a mais. Ah, tá. Não, se não tiver outra pessoa, vai ser só aquele aplicador, um passe à distância. Ok. Nada como uma boa provocada. Afinal de contas, Lacan disse que a gente sabe o que fala, mas a gente não sabe o que o outro ouviu, né? Então... Muito bem. Como dirige o fluido para o magnetizador e ou o comando de dispersar?
Isso é muito interessante. A gente já conversou sobre isso, né? Na dispersão, você faz os movimentos quando você está no presencial. Na distância, no passe à distância, todo mundo que já aplicou um passe à distância vai entender bem do que eu estou falando. Você quer dispersar o fluido. O que você faz? Você dá o comando dispersar e ele dispersa. Você dá o comando agora, eu quero concentrar nesse chakra, e você está concentrando. Você não faz movimento. Você dá esse comando e sente enquanto aquilo ali está acontecendo ou não. Muitas vezes você está atuando num chakra e a coisa não está demorando, enquanto não houver realmente a penetração daquela energia. Essa insistência mental. Por que começo a fazer uma aplicação nesses chakras e quando chega em determinado não sai, não vai, não passa dali, trava um pouco mentalmente, você vai trabalhando até que essas energias possam, o que você faria com as mãos se tivesse presencial, é com pensamento. Vou fazer mais um adendo. No 8º M, eu apresentei o caso de uma sobrinha minha, em que foi feito um atendimento à distância. E na segunda sessão eu tive uma extrema dificuldade. Para quem lembra, era uma ferida muito grave, com risco dela desencarnar. Então era algo que precisava ser feito de qualquer jeito. E eu queria fazer chegar a energia, eu me sentia no ambiente, mas era como se eu tivesse tolhido, parecia que eu não conseguia chegar nela. E eu estava num padrão de semiconsciência. Até que eu resolvi relaxar e começar a passar a mão em mim. Só que o problema dela é na região vaginal. E eu comecei a passar a mão aqui em mim sobre a barriga. Mas foi suficiente. Quando eu comecei a dedilhar e a massagear esta região, aí tudo aconteceu magneticamente nela, na região onde ela estava precisando. Então, eu estou contando isso não para que as pessoas façam desse jeito, mas para mostrar como, às vezes, a gente precisa de alguns apêndices para poder se fixar, porque, às vezes, é muito vago isso. Pense, concentre, mande. Aí a pessoa pode ficar pensando nisso. Eu tenho que pensar, tenho que concentrar e mandar. Bom, eu estou concentrando que eu tenho que concentrar. E a pessoa não sai, ela entra numa redoma e aí ela não consegue exteriorizar. Eu estava nessa dificuldade. E, na hora, eu simplesmente relaxei e comecei a me apalpar. Pronto, foi o suficiente para destravar. Então, porque é aquilo que até ontem eu falei muito rapidamente, às vezes a gente quer entender. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não sei como fazer o que eu devo fazer. E às vezes precisa só de um estalo para a gente disparar. Posso fazer uma perguntinha? Pergunta de advogado do diabo, tá? Os portugueses conhecem essa expressão, os amigos portugueses, advogado do diabo? Pois é o que eu vou fazer. Érica, alguma vez vocês já fizeram essa experiência com a pessoa presente, de não empregar nenhuma técnica, somente o pensamento, como tu descreveu, com a pessoa presente, qual foi o resultado? Ótima essa pergunta. Eu tive uma experiência com meu filho. Eu estava aplicando um passe nele, ele tem 6 anos, é uma criança, e estava deitado de lado com as pernas encolhidas, porque ele adormeceu. E acabou meu acesso material, né? As minhas mãos ali. Mas eu estava aplicando o passe nele. Eu tive vontade de sentar e ficar fazendo o comando mental. Não fiz, por uma questão mesmo de já estou ali presente, mas me senti tentada a fazer isso. Não vi diferença. Às vezes, como eu estou mais habituada a fazer essa distância, eu me sinto mais concentrada pelo pensamento do que com a mão, que eu fico perguntando assim, está onde ali essa mão? Até porque, o que distingue efetivamente quando você pega a sua mão e coloca aqui, nesse chakra frontal, né? Se estiver perto, eu sei que é concentrado. Se estiver mais distante, você está em outra zona calmante, né? Mas está concentrando. Agora, o que difere se você está atuando no chakra frontal ou na região frontal, no lóbulo frontal do cérebro que comanda principalmente os movimentos? É o pensamento, porque o lugar é o mesmo, né? Então, é habituar-se a isso. Já aconteceu, já fiquei com mais vontade de fazer do pensamento, mas como estava perto, eu continuei. Isso poderia nos levar a dispensar o uso das técnicas? Acredito que não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A intenção não é dispensar nada, é agregar.
É agregar o uso da corrente para potencializar um tratamento. É agregar, fazer a distância se o paciente não pode vir até você. Dispensar de jeito nenhum. No Brasil, a gente tem um grupo, eu conheço um grupo que tem experiência que não usa mãos. É um grupo de Sorocaba, em São Paulo, que eles já, quando eles conheceram o magnetismo, na prática, como a gente faz hoje, eles já só aplicavam sem uso de mãos. Mãos de jeito nenhum, nem para impor, nem para dispersar, nem nada. E eles fizeram uma agregação das técnicas, tanto que eles estudam, e a informação que eles dão é essa. Nós fazemos tudo isso mentalmente. Então, nós concentramos, ativamos, acalmamos, dispersamos, circulares, fazem tudo mental. E uma vez conversando com ele, se eu não me engano, o nome dele é Daniel, né? Conversando com o Daniel, eu perguntei a ele, e vocês tiveram dificuldades? E a resposta dele foi bem direta. Como a gente já fazia, não tivemos dificuldade, só tivemos a dificuldade agora de ajustar as novas técnicas. Eu digo, mas esse é o problema. Quem já faz, quem já tem o atavismo do uso das mãos, fica muito difícil você agora tirar. E aí eu dei para ele a analogia que ele entendeu muito bem, porque ele trabalha também com braille, fazendo, pelo menos na época ele trabalhava fazendo livros de braille. Eu disse, esse aqui é o problema. Se qualquer um de nós que vê, se a gente der um livro de braille para a gente ler, a gente não lê. Por quê? Porque a gente não tem a leitura no tato, a gente tem a leitura visual. Agora, se você dá um livro sem ter os marcadores de braille para um cego ler, ele também não lê. Por quê? Porque ele acostumou-se a só ler pelo tato. Aí foi quando eu falei para ele, essa é exatamente a dificuldade. A gente não consegue fazer uma coisa da qual a gente não tem uma habilidade ainda. É possível, só que a gente vai ter que reincorporar uma nova habilidade. Tem muitos magnetizadores, muitos. Eu vou falar lá da casa do Leão, muitos. Mas para atendimento à distância, tem 1, 2. Porque apesar de que é para fazer a mesma função, é totalmente diferente, porque na cabine você sabe quem entrou, a hora de mandar sair, levanta, vira de costa, vamos fazer agora aqui um concentrado, dispersa. A gente está habituado com isso. Mas você está sentado, alguém lê o nome de alguém, dizendo que esse alguém nesse momento está em tal lugar, e para você ir lá, encontrar e fazer, é totalmente diferente. Inclusive a condição não só espacial, como, sobretudo, a condição temporal. É impressionante como, às vezes, no atendimento à distância, você, em 1 minuto, quando você vai descrever, você tem a sensação que a pessoa trabalhou 30 minutos. E vice-versa. Você faz um atendimento mais longo, aí diz, olha, eu não consegui nada, porque o tempo foi muito curto. E aí você vê que há uma discrepância na situação temporal. Então, tudo isso é uma educação, é uma preparação. Por isso que eu acho que o advogado do diabo aí foi bem santinho. Mas vamos em frente. Aqui, se eu entendi, está escrito assim, relação com o doente, interrogação. Diagnóstico, interrogação. Sabem antes e o ambiente interfere? Quer dizer, esta pessoa é bem sintética. Eu não consegui entender muito bem. Relação com o doente. É como estabelece a relação magnética, pelo que eu entendo da pergunta, é isso? É isso mesmo? A relação magnética. Da mesma forma, você chega e primeiro você faz um contato de energia, né? Um contato magnético. Muitos dizem assim, eu o saudei e disse, vamos iniciar? Esse é o contato mental. O diagnóstico é, a partir dessa saudação, né, e dessa disposição da pessoa, é procurar sentir, notar o que aquele ser traz para você. O que ele está dizendo? Porque ele pode relatar um quadro de moléstia ou uma dificuldade orgânica que a razão, a raiz dela não está onde ela está achando que tem. Não importa. Aí, nesse momento de diagnóstico, foi boa a sua pergunta. Nesse momento de diagnóstico, não há formação de corrente. A formação de corrente é para tratar. Para sentir, não. Os outros que estão no trabalho, vamos dizer, 9 horas a gente vai ter um diagnóstico. 3
vão fazer o diagnóstico, mas tem mais 4 pessoas dispostas para o trabalho, que no próximo horário vai ser um passe. Esses outros, eles ficam em oração, eles ficam em leitura, eles ficam em silêncio, eles ficam participando ali, mas não emitindo, porque o diagnóstico não há necessidade da formação de corrente, é uma percepção. Então vamos lá. Além do inconveniente relatado, falta de um magnetizador dirigente, perceberam outros inconvenientes? Além do inconveniente? Não sei se é do exemplo que eu dei quando eu estava perguntando sobre o uso de corrente em algum tratamento presencial. Será que seria isso? Eu me lembro dessa pessoa ter relatado que houve uma concentração grande de energia e que o paciente não se sentiu bem. Eu não sei se é sobre isso, essa pergunta, né? Foi o único inconveniente que me disse. Não tenho muita certeza se é disso. Se a pessoa que fez a pergunta quiser se manifestar, se não quiser, desincorpore. Exatamente. Nesse caso, faltou um magnetizador responsável. Não faltou. Nesse caso, faltou as pessoas direcionarem sua energia magnética para o magnetizador que já estava aplicando o passe. Eles encaminharam suas energias diretamente ao paciente. Fora esse, vocês encontraram algum outro inconveniente? Ninguém até hoje falou nada sobre isso. Existe relato de participação de irmãos espirituais na somação, creio que é isso, na somação de fluidos direcionados aos assistidos. Existe relato de participação de irmãos espirituais na somação, no somatório de fluidos direcionados aos assistidos. Eu até voltei a imagem para deixar ali. Essa é a nossa parte física. Um amigo, quando olhou esse esboço, falou assim: e os espíritos? Eu falei, se a gente fosse fazer um desenho colocando os espíritos também que fazem parte, ia ficar muito mais confuso. Mas é lógico que tem muitos espíritos ali nessa ação, nesse trabalho. Não é assim? A gente está sozinho? Nunca, em lugar nenhum. Então, é claro que existe a participação espiritual. A gente não fica procurando dar conta dela. A gente não fica procurando, deixa eu anotar, será que tem... Não. Mas, às vezes, um paciente que vai ser atendido, você nota a presença de espíritos obsessores ali. Eu me lembro de ter conversado a respeito disso com o Jacó. Eu perambulei... Esse M eu estou te dando sossego, né, Jacó? Os M's anteriores, eu ficava atrás dele, porque isso estava na minha cabeça. Essas coisas estavam nos incomodando, então eu ficava querendo sugar o momento que eu tinha, né? E aí ele disse assim... Notou que tem espírito? Os espíritos também precisam ser tratados. Não vai ser naquele momento. No momento não é o do passe. Como é que se trata um espírito? Não é nas reuniões de desobsessão preferencialmente? Porque se você está aplicando o passe, sente a presença do espírito, passa a tratar o espírito, você largou o paciente. Você está tratando do paciente, mas em respeito ao espírito. Então você faz o quê? Leva o seu nome para as reuniões propícias na casa espírita, que deve ter. A casa espírita, ela tem um amplo atendimento, né? E o tratamento aos espíritos desencarnados é um deles. Os componentes da corrente não sabem quem será o paciente, mas sabem quais as técnicas que serão aplicadas? Não é que ele não saiba, não faz diferença para ele. A gente tem um paciente, e é real, um Mateus. Ele é tratado toda segunda e sexta, 10 horas é o horário do Mateus. Todos sabem disso. Mas não importa. Importa saber que é o Reinaldo que vai tratar o Mateus. Que técnica Reinaldo vai usar? Qual é a diferença para o magnetizador? Ele precisa emitir suas energias magnéticas para o magnetizador, para o Reinaldo. Né? O desejo de cura, essas energias possam aumentar o potencial do Reinaldo para trabalhar no Mateus. O diagnóstico é feito de forma presencial ou à distância? Tudo à distância. Tudo à distância. E
E tem sido bem interessante, porque, como eu disse, são 3, nós somos inexperientes, são 3. E você pega depois 3 relatos que se complementam, é muito interessante. Bem, agora como eu sou advogado do diabo mor, porque aqui eu vou colocar a parte mais técnica. Então, quando você diz que caem os leucócitos, é uma leucopenia, como a gente chama em medicina, com os leucócitos cai a pique de um dia para o outro, em medicina isso às vezes não é muito favorável, não. Né? É um problema que a imunidade não está respondendo. Você tem digamos assim, um cansaço já da sua parte imunitária. Também, então, isso nem sempre é vantagem. Então, é interessante. Quando você mostrou os números de leucócitos da Débora, de 20 mil caiu para 9 mil, então isso nem sempre é uma vantagem, percebe? Ainda mais num quadro infeccioso onde eu preciso de todos os soldadinhos lá. Não é? Então aí eu fiquei assim, nossa, a mulher morreu quando você disse isso. Eu percebi o que você... Depois, quando você mostrou a PCR, ou se a proteína C reativa, então, quando ela teve uma queda, aí já fiquei mais sossegada, porque ela me mostra a parte inflamatória. Não é? Então, assim, eu achei fantástico, gostei do seu trabalho, acho que é preciso colocar aí informações clínicas para que a gente possa validar melhor a situação. Não é? E eu pergunto para você também o tempo que essa senhora já estava na UTI. Quanto tempo ela ia lá até vocês intervirem? Ela já estava há quanto tempo com essa infecção, a Débora? Sabe esse tempo que ela estava lá? Eu não sei precisar, mas ela tinha feito uma cirurgia de mama, tinha recebido alta e começou a ficar febril. Isso foi entre o Natal e o Ano Novo. Então, eu acredito que coisa de 10 dias, talvez, no máximo, e ela foi piorando, foi internada, e o estado só se agravando, só se agravando. E ela reagiu, graças a Deus reagiu, e passou daquele momento de pico, né, que coincidiu com o trabalho magnético que foi levado. Eles são pessoas céticas, não são pessoas crédulas que dizem assim, soube que ia receber um passe e reagiu bem. O que eu não acho ruim, tá? Eu acho isso muito bom. Se a pessoa sabe que vai reagir, vai receber e reagir, o que importa é reagir. Mas, nesse caso, não era meio que assim, tá bom, minha madrinha quer fazer esses negócios, deixa fazer. O efeito placebo é ótimo, funciona também em medicina, a gente utiliza e sabe que ele funciona, tá bem? E os médicos costumam utilizar. Por isso, só o efeito placebo em si já é uma boa coisa. Se o paciente melhora por ele mesmo, é muito bom. E a gente deve estimular isso, não é uma coisa ruim. Tá bem? A gente não fez mais sessão, a gente não fez mais nenhuma. Que a partir do momento que ela começou a reagir, já estava sendo tratada, dali ela se curou. É assim, eu não sei se o Jacó, agora só para terminar, tem alguma experiência assim, em quadros infecciosos, não é? Com uma melhora tão rápida, ainda mais num quadro séptico, onde a gente tem uma infecção, para quem não sabe, é uma infecção generalizada, uma infecção bacteriana, e quadro de pele... Sim, tem antibióticos... porque estafilococcus, geralmente, que é o que está na pele, que vai contaminar, é difícil, né? A resposta do antibiótico é de pele, né? Mas é uma bactéria bastante complicada, porque nós temos usado muito antibióticos e essa bactéria é cada vez mais resistente. Então, assim, eu achei uma melhora rápida. Quando a gente, em termos magnéticos, a tratar presencialmente, não vejo essa resposta assim tão rápida. Ok, então aí eu pergunto, eu não sei se o Jacó tem essa experiência com ou sem corrente, eu sei da sua sobrinha, né, se a potencialização da corrente aqui faz diferença ou não. Só enquanto o microfone chega até o Jacó, nós temos notado o seguinte, é exatamente nos casos mais agudos que a resposta é melhor quando está em corrente. Nesses casos mais agudos, nos crônicos, mais lento. Não, particularmente trabalhar com corrente eu nunca trabalhei, então não tenho comparação. Mas a ação do magnetismo em casos gravíssimos, agudos e crônicos, aí sim. E alguns deles, inclusive, como eu vou tratar quando for falar sobre medicamentos, então a gente deixa para lá para falar com mais calma.